Você gosta de Hakugo? Esse é um outro anime que eu amo de paixão. Esse anime eu assisti com um amigo muito querido que é o Joseph, e se não me engano com o Inter, eles fazem parte de um servidor, a gente assistiu junto, né, e foi muito massa ter assistido. Eu vou ler aqui o título, que é Showa Genroku Rakugo Shinju. Ele tem 2 temporadas, né, eu vou falar sobre elas, assim, como um todo, se eu não me engano. Aqui que vocês estão vendo, espera aí, ó. Aqui que vocês estão vendo é a segunda temporada. Quem tá no TikTok não tá vendo. E agora eu vou até fazer tem que fazer o recorte pro TikTok da introdução. O Shougan Roku Rakugo Shinju é um dos animes assim que você não dá um centavo no início. Você acha que você não vai gostar nem um pouco. E ele te prende por uma história extremamente complexa que trata de uma prática de um Japão. Eu não sei se ainda existe, mas eu acho que existem pessoas que fazem rakugo. Rakugo são histórias que são interpretadas e eu não sei se vocês estão vendo que tem uns instrumentos assim, tem um leque, a pessoa fica falando, e se eu não me engano era até transmitido em rádio ou em rádios comunitárias, e as pessoas ficam narrando uma história, então elas têm que ter um ritmo muito bom de narração para contar uma história que convença você ali, que te entretenha de um modo que você entra naquela narração e, assim, é muito mágico. Eu amei ter conhecido o Rakugo através desse anime. Eu até brinquei, eu acho que tinha que ser algo que a gente faça até aqui no Brasil com muita frequência. E, assim, ao lado disso, você tem, a vida do personagem, né. Eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que ele era um Josei. Josei é uma das demografias em que no Japão, né, você tem divisão demográfica em relação às obras, né. Eu me surpreendi porque eu pensei: "Nossa, aqui deve ser um seinen", nem não, é um Josei. Mas é um dos meus animes prediletos, eu me apaixonei pela história, pela complexidade dos personagens. E eu vou falar mais sobre, só que antes eu quero que você curta o vídeo. Já deixa aí nos comentários, você gosta de Hakugo? Você gosta desse anime maravilhoso? Você já assistiu? Não? Quer assistir? Será que você vai querer assistir depois que eu comentar? Eu não sei, mas eu espero que sim. E mais o que que eu vou pedir para você se inscrever, para você curtir, para compartilhar também. Eu acho que é importante, né, compartilhar o vídeo. Mas o Urakugo, eu lembro que eu assisti e, assim, era uma delícia assistir sexta-feira de noite. Era o horário que a gente reservava. E, assim, eu me apaixonei pela história, pela profundidade, pela forma como os personagens eram humanos. Era como se tivesse uma coleção de anti-heróis, como se todo mundo fosse problemático. E não é um problemático assim, chato, ruim, que você diminui as pessoas, é um chato problemático que você, assim, você se envolve, você quer entender aquele personagem, você quer entrar no mundo daqueles personagens, né. E aí a gente tem o desculpa, Yurakutei, falei certo? Yu Yurakutei, que é o personagem principal. E é bem interessante, porque você vai se aprofundando na história, na forma como ele vai ali, né, na verdade tem 2, né, que acho que é o famosão e tem esse que é o discípulo dele, né, e é muito ai gente, eu amo, eu acho muito grandioso pra mim, assim. Agora eu quero até ler o mangá, eu tenho que ler o mangá inclusive, né. E é tão rico, porque, assim, você vê as relações de poder naquela época de um Japão que não é um Japão tão atual, e as complexidades, as relações de gênero, as relações de idade, as relações, né, etárias, as relações, também do papel do homem, do lugar do trabalho, é tão mágico. Porque eu não esperava isso, eu esperava algo que fosse, assim, uma contaçãozinha de histórias o tempo todo. E até na contação de histórias, aquela contação,
ela te envolve, é de um nível que eu não sei nem explicar para vocês, é uma coisa extremamente envolvente. É mágico, é literalmente mágico, eu não tenho outra palavra para dizer. E é complexo, porque, assim, ao lado desse do trabalho do Rakugo, que é essa contação de histórias, você tem instrumentos e lotavam, palcos, depois, se eu não me engano, foi para rádio. É uma prática, assim, tão simples, ela é simplória, mas ao mesmo tempo que é simples, é mágico. Que as pessoas imaginam um mundo que está sendo contado. E a entonação das vozes, a forma como é contada, você cria um ambiente que é atrativo para a pessoa que está ouvindo. É realmente assim, é uma coisa que eu não sei como colocar em palavras, porque é uma performance muito rica. E o fato de ser uma performance muito rica te deixa muito envolvente. E você quer saber mais das histórias de quem está contando. Tem ali momentos, assim, que são desesperadores, porque você tem a questão do viver e da vida é algo que vem e vai o tempo todo, e é muito mobilizador, sabe. Eu acho muito mobilizador de entender como a gente é finito e como somos complexos, e você acaba tendo que ser obrigado a se colocar no lugar dos personagens ali envolvidos. A segunda temporada, como os personagens envelhecem, você acaba se envolvendo ainda mais, né? E é muito especial, assim, é muito lindo assistir. É um final assim, triste, não vou, já vou adiantar para vocês, mas é um triste que me fez pensar, né? E cara, é muito complexo, é muito complexo. Eu não tenho palavras para falar. Inclusive, assim, você tem a primeira temporada, você tem um foco num personagem, na segunda temporada é outro, mas você vê ali as histórias, né, passando, é muito interessante. Como eu falei, eu achei muito interessante o fato dele ser um Josei. Josei é uma demografia muito específica que é voltada para as mulheres adultas. E eu falo que eu acho interessante porque tem um momento ali de um certo flerte que acontece entre 2 personagens masculinos, que é algo muito comum em Josei. Não é assim, eu não diria, não é bem um flerte, mas tem um certo encantamento meio diferente. Aí eu fiquei assim: "Gente", mas na verdade Josei tem várias recortes, é porque é voltada para mulheres mais adultas, né, mulheres mais velhas. Para quem não conhece, tem 4 grandes denominações, mais o Kodomo, que é para crianças. Você tem os shonens, que são para rapazes, você tem os senens, que são para homens, para homens mais velhos, você tem os shoujos, que são para garotas, e você tem os jousei, que são para mulheres, né, mais velhas. Não velhas, 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 são mais velhas, assim, de adultas, né. E são histórias, assim, muito mais geralmente, tá, porque isso é uma demografia, isso não é um estilo. Geralmente as histórias, assim, tentam, falar de coisas como o dia a dia, a vida adulta, a dor da vida adulta, isso é muito comum em Joseis. Tem uns que eu sou apaixonado, outros eu não gosto tanto. E eu me surpreendi muito com o Showa, porque ele tem uma coisa de romance também que é muito comum em romances e romances meio defeituosos, tá? Porque geralmente, assim, eu sinto que o Josei, e aí pensando nessa indústria cultural japonesa, ela é muito para encantar as mulheres e levar a vida que elas levam, que é uma vida muito precária em alguns aspectos lá no Japão. Principalmente no aspecto da solidão, né, elas acabam sendo às vezes muito solitárias, os homens traem muito no Japão, né, existe muito essa dimensão da traição, e se você parar para ler a lista ali de Josei, você entende por que que eles esses animes são eles, né. Eu vou até um dia parar para analisar melhor na no Dami Cantabile tá nesses, hein.
Eu não assisti ainda, né, mas um dia eu vou assistir, vou comentar também. Mas enfim, Hakugo é um dos meus animes prediletos, eu faço questão, assim, de sempre tentar popularizar ele, eu acho que ele é um anime rico, eu acho que ele é complexo, eu acho que ele precisa ser assistido, eu acho que você amadurece muito depois que você termina, você muda a sua visão de assistir animes depois de assistir ele, e tem personagens extremamente complexos, como eu falei, você vai adorar vários, você vai odiar outros, mas enfim, eu acho que é isso, né. Ah, e no My Anime List ele tá no top 200, a nota é 8,54. E é isso, eu acho que essa relação do passado e do presente, que também tem no anime, é muito bacana. Ai, só assistindo pra vocês entenderem. Mas acho que é isso, gente. A gente se vê numa próxima. Os próximos animes, acho que eu vou voltar a falar de alguns animes populares. Mas assim, esse aqui é must. Vocês têm que assistir. Se vocês não assistirem, vocês vão se arrepender. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau. E ó, fiquem ligadinhos para os próximos vídeos. Não deixem de se inscrever aqui no canal, hein? Até mais.